Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Bom dia, irmãos. Bom dia? Agora sim, agora tá certo. Friozinho esse, né, hoje, deu uma mudança no tempo aí, o bom dia veio um pouco mais difícil, né? Para sair da cama hoje foi um pouco mais complicado. Queridos, vamos terminar o texto que nós começamos na semana passada. Semana passada nós começamos a trabalhar o reinado de Josafá, que se encontra em 1 Reis, capítulo 22, dos versículos 41 a 51, já no finalzinho do livro de Reis, caminhando para o livro de 2 Reis, e os irmãos devem se lembrar que essa divisão, na verdade, é arbitrária. O autor de Reis não pensou em 2 volumes para o seu livro. Essa divisão foi feita aí de modo até estranho, porque corta a narrativa de Reis sem uma lógica muito aparente. Então nós estamos caminhando para o final de 1 Reis, mas os irmãos vão ver que o desfecho não vem. Você fala, mas o que aconteceu? Quais são as cenas do próximo capítulo aí? Porque não faz sentido, não tem expectativa aqui. O que vai rolar? É porque é um volume só. Então nós estamos terminando aí o primeiro livro dos Reis, mas os irmãos devem ter em mente a sequência no segundo livro. E o primeiro livro dos Reis termina falando do reinado de Josafá, que é o rei de Judá, reino do sul, e introduz para nós o reino de Acasias, o reinado de Acasias, filho de Acabe, no reino do norte, Israel. Se os irmãos olharem a linha do tempo, coloca por favor, Ricardo, isso. Se os irmãos olharem a nossa linha do tempo, que nós introduzimos na semana passada, na verdade nós introduzimos na semana retrasada e semana passada nós colocamos mais informações aí. Os irmãos verão nessa linha do tempo o comparativo dos 2 reinos. Depois da divisão do reino lá em 931, por conta do que Roboão fez ao dividir o reino em reino do norte, Israel, reino do sul, Judá, nós temos 2 linhas do tempo. Em cima, azulzinho, Israel, reino do norte, e embaixo, verdinho, Judá, o reino do sul. E os irmãos veem ali que o reinado de Josafá, que vai de 873 até 848, ocupa proporcionalmente, né, na linha de cima, respectivamente na linha de cima ali, ocupa os reinados praticamente inteiros de Acabe, que nós já estudamos, morreu recentemente, Acasias, filho de Acabe, e depois Jorão, que é irmão de Acasias, filho de Acabe também. Então o reinado de Josafá pega uma boa parte aí desses reinados aí. O de Jorão fica para fora, né? Mas Acabe e Acasias foram contemporâneos aí de Josafá. E os irmãos devem ter em mente essa linha do tempo, porque nós temos falado que o livro de Reis se propõe a responder uma pergunta: como o povo de Deus foi parar no cativeiro? Como o povo de Deus foi parar no exílio? Resposta: nós temos visto a infidelidade do povo, a idolatria, tanto no reino do norte quanto no reino do sul. Tudo isso daí levou o povo do norte, em 722, ao cativeiro definitivo, com a queda da capital, a queda de Samaria, e o reino do sul, de modo definitivo, completo, em 586 ou 87, com a queda de Jerusalém, capital do reino do sul. Então nós estamos aqui, historicamente falando, nós não estamos no vácuo, nós estamos no momento da história preciso, datado, que é 873 e 848, olhando o reinado de Josafá. Obrigado, Ricardo. Pode voltar para o esboço. Nós vimos, lá em 2 Reis 22, 41 a 51, nós vimos essa mensagem central, nós estamos vendo essa mensagem central, que é: o servo de Deus é lembrado por sua fidelidade, apesar de suas falhas. Josafá faz um contraste com Acabe. Acabe foi o rei ímpio que morreu em sua impiedade, alvo do juízo de Deus. Mas o autor de Reis apresenta para nós, de modo resumido, o reinado de Josafá, que, numa grande burrada, se aliou com Acabe, mas o autor de Reis apresenta para nós Josafá como um rei bom, como um rei aprovado, em contraste com Josafá. Josafá foi um rei ímpio, recebeu o juízo de Deus. Josafá, apesar de algumas mancadas, foi um rei bom, recebeu a aprovação de Deus e a aprovação do autor aqui do livro de Reis. Então, nós estamos vendo um rei bom, pelo menos um aqui, no reino do sul. Reino do norte não teve nenhum rei bom, nenhum, a exemplo de Acabe, não teve nenhum. O reino do sul, nós tivemos alguns reis bons. Exemplo, Josafá,
Asa, pai de Josafá, Josias, reis que promoveram reformas religiosas substanciais no reino de Judá. E agora nós estamos aí num momento de alívio, vendo o reinado de alguém que foi bom, alguém que foi aprovado, mas que deu mancadas. Por isso que a nossa mensagem central diz: o servo de Deus é lembrado por sua fidelidade, apesar de suas falhas. E isso é muito importante para nós, porque isso mostra que a Bíblia não passa pano nos nossos heróis. Josafá é um homem aprovado, é um homem íntegro, um homem temente a Deus, o texto bíblico enfatiza isso várias vezes, mas ele não é perfeito, ele erra. E ele errou feio algumas vezes. Mas ainda assim a sua lembrança, o seu legado, a sua memória é uma lembrança de fidelidade. E isso é importante para nós porque nós também podemos, como crentes, ser lembrados pela nossa fidelidade nas próximas gerações, apesar de nossas falhas. Nós não seremos perfeitos, nós não seremos isentos de críticas, nós teremos aí as nossas falhas, coisas que as pessoas vão falar, olha, ele poderia ter feito diferente, ele poderia ter feito isso, ele deu essa mancada aqui, mas é possível que nós sejamos lembrados pela nossa fidelidade. O testemunho das próximas gerações em relação à nossa pode ser um testemunho de fidelidade, como acontece com alguns reis, a exemplo de Josafá. Nós vemos isso na galeria dos heróis da fé de Hebreus. Estamos estudando com o pastor Marcos, Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé às quartas-feiras. E nós temos visto ali o autor de Hebreus citar alguns camaradas que a gente sabe que deram algumas mancadas. Mas ainda assim o autor de Hebreus coloca eles como exemplos de fé. Ou seja, eles são lembrados, a sua memória é uma memória de fidelidade, apesar de suas mancadas. E é importante dizer, isso não significa que uma pessoa vai viver a vida torta, do jeito que ela quer, mas ainda assim ela vai ser lembrada pela sua fé. Não é isso, é o contrário. É a pessoa que, por conviver com a natureza pecaminosa, como nós convivemos, lutamos contra o nosso pecado, por conviver com isso, a pessoa ela vai ser fiel a Deus, ela vai ser temente a Deus, mas eventualmente ela vai pecar, ela vai errar, ela vai falhar. O que nós fazemos? Pedimos perdão a Deus, Ele nos garante que nos perdoa e seguimos adiante, prosseguindo na nossa santificação. E nós vimos dois destaques do reinado de Josafá. Um destaque positivo e um destaque negativo, porque o autor de Reis está preocupado em fazer um balanço. Ele vai falando, olha, Josafá fez isso, Josafá fez aquilo outro, tem isso daqui também. E nessa dinâmica de balanço, nós agrupamos tematicamente um aspecto positivo e um aspecto negativo, que nos ajuda a ter uma visão completa, por meio desse resumo que o autor de Reis dá, do reinado de Josafá. Nós vimos as reformas religiosas. Josafá foi um rei reformador, isso foi muito bom para ajudar. Ele derrubou os altares, os ídolos, ele instituiu o ensino da lei em todas as cidades, ali mandando oficiais, levitas, sacerdotes cuidarem disso. Ele modificou, ele fortaleceu o sistema judiciário do país para que as leis, a lei mosaica, as leis do Pentateuco fossem aplicadas com maior efetividade, com maior velocidade. Então ele fez reformas religiosas muito importantes mesmo, dando sequência ao trabalho do seu pai Asa. Asa já tinha feito isso também, já tinha começado esse processo. Josafá pegou de onde ele parou e continuou e foi além. Fez boas reformas. Mas hoje nós vamos ver a parte ruim de Josafá. A gente na semana passada terminou com um sorriso no rosto, falando, oh, que legal, finalmente um rei bom, né? Até que enfim, só fala de Acabe, Jezabel, não aguenta mais, agora o rei bom. Legal, mas agora a gente vai ver o outro lado de Josafá, a outra face de Josafá. Dá até nome de filme isso, né? A outra face de Josafá. Porque Josafá deu algumas mancadas. Essas mancadas não comprometeram todo o seu reinado, pela graça de Deus. Mas as mancadas que ele deu foram sérias. Nós já vimos uma dessas mancadas, na verdade. Qual foi a mancada que Josafá deu? Ele fez uma aliança com Acabe. Ele não podia ter feito isso. Ele, rei do sul, fez uma aliança com o reino do norte. Acabe, que era alguém ímpio. E o pior, os irmãos vão ver, Josafá vai repetir essa besteira. Então Josafá tem um problema com aliança, um problema de relacionamentos. Ele faz aliança com quem não deve. Esse é o problema de Josafá. Então vamos olhar aí o texto todo, 1 Reis 22, 41 a 51. Os irmãos devem ler o texto tendo essa mensagem central em mente. O servo de Deus é lembrado por sua fidelidade, apesar de suas falhas. Nós já vimos o primeiro ponto, que agrupa ali os versículos 43, 44 e 47.
E agora, nesse balanço que o autor de Reis faz, nós vamos ver aí aos versículos 45, 48 a 50. Mas vamos ver aqui o texto todo para a gente lembrar do que nós já vimos. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou dele e fez o que era reto perante o Senhor. Todavia, os altos não se tiraram. Neles o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais atos de Josafá e ao poder que mostrou, e como guerreou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Então, não havia rei em Edom, porém reinava um governador. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos embarcados com os teus. Porém Josafá não quis. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Um detalhezinho que eu mencionei na semana passada, e os irmãos devem lembrar, que se você tem a NVI ou a NVT, a sua versão, a sua tradução tem um versículo a menos. O texto para no versículo 50. Isso não significa que a sua Bíblia tem menos coisas, não é isso. É porque um versículo foi dividido de modo diferente nas duas traduções. O versículo 43 é maior na NVI e na NVT, enquanto que na ARA ele é dividido em 43 e 44. É por isso que a gente tem uma diferença de um versículo, mas o conteúdo é exatamente o mesmo, ok? Então os irmãos devem estar atentos aí à leitura para não se perder, para a gente conseguir identificar ao ponto que nós vamos falar ali. Então vamos ver agora as alianças reprováveis de Josafá, que foi o que deu a ele essa menção negativa, essa menção, essa reprovação. Então olha aí o versículo 45 e 46, olha só. Josafá viveu em paz com Israel. Quanto aos mais atos de Josafá, ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Essa mençãozinha aqui, que Josafá viveu em paz com Israel, é um pouquinho problemática. Na verdade é assim, o texto mostra para nós que Josafá foi bem sucedido no campo militar. Josafá foi um rei que investiu militarmente e ele teve sucesso nos seus empreendimentos militares. Se os irmãos olharem 2 Crônicas, capítulo 17, deixa o seu dedo marcado em 2 Crônicas, porque a gente precisa ir para lá algumas vezes, porque em Crônicas o relato de Josafá é um pouco mais detalhado. Se os irmãos olharem 2 Crônicas, capítulo 17, os irmãos vão ver como, militarmente falando, Josafá foi bem sucedido. E isso tem a ver com a sua paz em relação a Israel. Israel, sendo uma nação vizinha, era uma ameaça potencial ao Reino do Sul. E as vitórias, as conquistas, os empreendimentos militares bem-sucedidos de Josafá deram a ele paz com o seu reino gêmeo, com Israel. Olha então, a 2 Crônicas 17, versículo 10. Veio o terror sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo continuamente e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Este é o número deles segundo as suas famílias. E aí vem uma lista cheia de números. E você vê aí como era o exército, como era composto o exército de Judá naqueles dias. E a soma dos guerreiros de Judá era de 1.160.000. Foi o maior número já registrado no reino de Judá, para o exército de Judá. Mais de 1 milhão de soldados, mais de 1 milhão de guerreiros. Era muita gente. Então Josafá tinha um exército forte. Uma das marcas de uma nação forte é ter um exército forte.
é ter um exército robusto, tanto em termos de treinamento, como em termos de números, como em termos de equipamentos também, de armamento, em poder bélico. E Josafá tinha toda essa prosperidade militar. Nós vemos aqui que ele tinha mais de 1 milhão de soldados ali à sua disposição. Se os irmãos forem para 2 Crônicas 20, os irmãos vão ver como as nações ao redor percebiam isso. Olha só 2 Crônicas 20, versículo 29. 2 Crônicas 20, 29. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Aqui está falando da vitória que Josafá teve em um empreendimento militar contra outros povos. Ele foi bem sucedido e o povo ao redor ficou com medo. Assim, versículo 30, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Essa mençãozinha de que as nações ao redor tiveram medo de Josafá é uma expressão que mostra que Deus havia dado sucesso ali para o reino de Josafá, para o reinado de Josafá, militarmente falando, e mostra para nós, com uma boa dose de certeza, que essa vitória, essas vitórias, essa percepção que as pessoas tinham de Josafá, era fruto da fidelidade que Josafá tinha à aliança mosaica. Os irmãos devem se lembrar, como eu sempre tenho falado, que o livro dos reis acontece com um pano de fundo deuteronômico. E no contexto deuteronômico, lá no livro de Deuteronômio, das bênçãos, das maldições em relação ao povo, a fidelidade ou desobediência, a gente vê que quando o povo fosse obediente, eles teriam conquistas militares. Militarmente falando, o povo seria bem sucedido. E as nações ao redor teriam medo. E o que acontece aqui com Josafá é exatamente isso. Ele, sendo alguém fiel a Deus, tem avanços militares, conquistas militares, se fortalece como prova da sua fidelidade, como expressão da sua fidelidade a Deus. E a gente vê que realmente Josafá era alguém temente a Deus, que via Deus no campo militar, ele via Deus como dirigente supremo da nação. Ele via Deus como o general, como o senhor dos exércitos. Prova disso é porque, tanto no combate que ele fez com Acabe, lado a lado com Acabe, que nós já estudamos, quanto em outro combate que acontece depois, aqui no capítulo 20 de 2 Crônicas, nós vemos Josafá preocupado em consultar ao Senhor. Os irmãos se lembram que estava Josafá e Acabe lá, esperando os profetas lá a darem os seus pareceres sobre a batalha, e aí Josafá fala, mas não tem nenhum profeta do Senhor aqui para falar com a gente? Vamos consultar ao Senhor. E Josafá repete isso em outra ocasião, ou seja, ele era alguém preocupado em saber o que Deus queria que ele fizesse. Ele era alguém que entendia que Deus era o dirigente da nação, e era alguém que entendia que as batalhas que Judá entrava não eram batalhas simplesmente de Josafá ou do povo, era uma batalha de Deus. Tanto que em 2 Crônicas 20 isso fica muito claro. O próprio Deus fala, essa é minha batalha. Eu vou adiante de vocês, eu vou vencer isso daqui. Josafá entendia isso. Então ele era alguém obediente a isso, rendeu a ele ali as bênçãos da aliança mosaica, as bênçãos prometidas em Deuteronômio no campo militar. Ele teve paz. Porém, essa menção de 1 Reis, que fala que ele teve paz com Israel, ainda que o autor de Reis não mencione nada no contextinho imediato ali, nos versículos próximos ali, fala só que ele teve paz com Israel, nós sabemos que essa paz, ela foi uma paz que não foi feita nos termos que Deus gostaria, com a aprovação de Deus. Existe um aspecto positivo dessa paz, por quê? Desde o momento em que o reino foi dividido, naquela linha do tempo que a gente viu ali, desde o momento em que aquela linha do tempo se dividiu em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul nunca viveram em paz. Eles viviam disputando cidades fronteiriças. Uma hora um toma, outra hora um toma, eles nunca tiveram paz. Asa, pai de Josafá, não teve paz com o reino do norte também. Mas quando Josafá assumiu, ele teve paz. Então foi a primeira menção no livro de Reis que mostra uma trégua entre os 2 reinos. Então, nesse sentido, é algo positivo. Do ponto de vista militar, é algo positivo. Essa paz que o autor de Reis menciona é algo positivo. E em 2 Crônicas 17, nós vemos, volte lá para 2 Crônicas 17, os primeiros versículos, nós vemos como que essa paz com o reino do norte foi conquistada no campo militar. Olha só, 2 Crônicas 17, 1. Em lugar de Asa,
reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel, o reino do norte. Josafá sabia, meu pai vivia brigando com o pessoal do norte aí. Eu vou dar um jeito aqui, levantar uns muros aqui, fazer igual o Trump lá, levantar os muros lá para não ficar vulnerável, vou fortificar as cidades aqui, vou dar um jeito de me proteger do reino do norte, porque é uma ameaça iminente. Até hoje, todo rei viveu em pé de guerra com o pessoal do norte. Eu vou ser esperto. E ele, então, se fortifica contra Israel. O que ele fez? Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Então ele falou, olha, essa região fronteiriça é muito vulnerável, eu vou fortalecê-la. Eu vou fazer aqui uma fronteira forte para que o reino de Israel não avance, para que o rei de Israel não avance aqui. Então, no campo militar, essa paz foi conquistada de modo legítimo. Só ok, ele foi esperto, ele teve uma percepção inteligente dos eventos que vieram antes dele e ele se protegeu ali. Porém, nós sabemos, pelo livro de Reis, pelo que acabou de acontecer na batalha que ele ficou lado a lado com Acabe, nós sabemos que essa paz com Israel ela não foi uma paz conquistada apenas no campo militar. Não foi uma paz conquistada no braço só. Foi uma paz conquistada por meio de aliança, mas é uma aliança íntima, por meio de uma intimidade que comprometeu a fidelidade de Josafá. Era uma aliança que ele não podia ter feito, e ele fez. Então, ainda que no campo militar isso tenha sido louvável pelos esforços que ele fez para se proteger do Reino do Norte, do ponto de vista espiritual, ele foi negligente. Ele foi desobediente a Deus, ele fez uma aliança que ele não podia, como já ficou ilustrado na batalha com Acabe. E nós vemos em 2 Crônicas 18, nós já estudamos esse versículo, mas se os irmãos olharem em 2 Crônicas 18:1, os irmãos verão que Josafá tinha riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. Como Josafá conseguiu paz com Israel? O que ele fez? As fronteiras estão protegidas, legal, ótimo, mas eu acho que a gente pode conseguir mais, acho que a gente pode ter alguma garantia adicional de paz. O que eu vou fazer? Filhão, vem cá, está vendo aquela moça ali? Você vai casar com ela. Então, Josafá deu seu filho em casamento à filha de Acabe. E na sequência do livro de Reis, nós vemos isso daí, né? Que Jeorão, filho de Josafá, casou com Atalia, filha de Acabe. E isso vai ser uma marca de desgraça para as próximas gerações, como a gente vai ver daqui a pouco. Então essa aliança, ela trouxe paz, mas é uma aliança que Josafá não poderia ter feito. Então foi uma paz que custou caro. Foi uma paz que não foi feita de modo legítimo. Se Josafá tivesse ficado apenas nos esforços militares, ótimo, bênção de Deus isso daí. Mas ele quis ir além, e ele fez uma aliança que ele não podia. Agora, cá entre nós aqui, se Josafá estava sendo abençoado no campo militar, como nós vemos aqui, todas as nações tendo medo dele, ele era alguém que era próspero, construía cidades armazém, com uma guarnição, poder bélico, com provisão material, era um reino farto, era um reino sadio, militarmente sadio. Se essa era a condição de Judá, ele precisava ter feito essa aliança com Acabe? Com o Reino do Norte? Agora, por que será que ele fez? Parece que ele queria uma garantia adicional, não é? Tá tudo bem, eu sei, legal aqui, Deus está abençoando, ótimo, mas acho que a gente pode ter um pezinho de meia ali, né? Se der alguma coisa errada, pelo menos eu sei que eu tenho aqui em cima, eu tenho alguém que vai se aliar comigo. Porque em qualquer investida que eventualmente seja feita contra mim, eu tenho um aliado aqui em cima, um aliado poderoso. Não é um aliado fiel a Deus, mas é um aliado reino gêmeo, parceiro. Então eu vou ficar de bem com ele, vou fazer uma aliança com ele, vou garantir aqui a nossa parceria, porque se tiver algum problema eu sei a quem eu posso recorrer. Isso mostra, na verdade, uma mentalidade que o povo de Israel sempre teve. O povo de Israel sempre recorreu a outras nações para garantir o seu lado. Eles confiavam em Deus, mas com um pezinho para trás. Falaram, quer saber, eu vou procurar aqui a segurança no Egito, vou procurar aqui a segurança na Síria, vou procurar aqui a segurança em outras nações para garantir, porque vai que acontece alguma coisa e o socorro não vem.
Então a gente percebe que essa busca de garantia aqui que Josafá tem, ele confia mais nas suas estratégias político-militares do que no cuidado de Deus, no cuidado exclusivo de Deus. O que mostra uma mancada muito feia dele. Deus estava dando vitórias para ele não precisava fazer isso. Mas essa aliança de paz que ele faz com Acabe, com o Reino do Norte, é reprovável. Por isso que a gente está falando das alianças reprováveis que ele faz. Agora veja só, nós estamos falando sobre viver em paz. Né? Então, Josafá quis viver em paz com o Reino do Norte. Isso aconteceu. De modo resumido, o livro dos Reis nos fala, ele teve paz. Não é falado muito disso, mas no livro das Crônicas nós sabemos qual foi o custo dessa paz. Nós, como crentes, somos pessoas que, no Novo Testamento, são orientadas a viver em paz. Por exemplo, a bem-aventurança de Mateus 5 fala que são bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Okay. Romanos 12:18 fala, se possível, quanto depender de vós, tende paz para com todos os homens. Ou seja, o crente não é uma pessoa que vive em pé de guerra com todo mundo. O crente desfruta de relativa paz com todos os homens, o texto diz aqui. Nós somos conhecidos por sermos pacificadores. Agora, o que esses textos não estão apoiando é a atitude de Josafá. E é importante nós termos isso em mente aqui. Esses textos que eu mencionei agora, Mateus 5, Romanos 12, falam que o crente não é um pincher. Sabe o pincher? 90% ódio e 10% tremedeira. O crente não é um pincher, que fica toda hora rosnando para quem passa no portão. O crente não é alguém briguento, que só briga o tempo todo. O crente não é um pincher, rosnando, babando o tempo todo. Fala com alguém, dá patada, fala com alguém, morde. O crente não é um bicho. O crente é alguém que, na medida do possível, conforme o texto diz aqui de Romanos, ele é alguém que, na medida do possível, vive em paz com todos. Ele tem um relacionamento pacífico. Ele não é alguém que fica arrumando briga à torta e à direita aqui e acolá. Ele é alguém sensato, equilibrado e que tenta nutrir ali um relacionamento possível dentro dos limites. Qual que foi o problema do Josafá? Essa paz foi comprada com o sacrifício da sua consciência, com o sacrifício dos seus valores. E essa paz, a Bíblia fala para o crente não ter. Se a nossa paz com alguém custa a nossa consciência e custa o sacrifício dos nossos valores bíblicos, essa paz é uma paz ilícita. É uma paz que está sendo conquistada de modo ilícito. É uma paz que não cabe ao crente. É uma paz que a gente não deve nem passar pela nossa mente. Olha, para eu nutrir paz com determinada pessoa, para eu nutrir paz com determinado grupo, eu vou abrir mão dos meus valores, abrir mão dos meus princípios, desobedecer a Deus, deixar a minha consciência de lado, amortecida, para que eu possa desfrutar de paz. O crente não faz esse tipo de coisa. O crente não vive desse jeito. E eu listei aqui alguns tipos de paz que nós vemos nos nossos dias que são paz reprováveis. Os irmãos vão entender o que eu quero dizer com isso aqui. Essa paz de Judá com Israel é uma paz reprovável. É uma paz que custou a consciência de Josafá. Ele foi repreendido por essas alianças que ele fez, 2 vezes, nós vamos ver aqui a segunda vez em que ele é repreendido. E nós vemos que ele sacrificou o seu compromisso com Deus, os valores bíblicos. Essa é uma paz que ele não deveria ter feito. Se ele tivesse ficado só no campo militar, confiado em Deus e se fortalecido, ótimo. Mas ele quis mais. E ele fez uma paz ilícita, uma paz que ele não devia. E notem que curioso aqui. Isso é uma aplicação muito direta para nós. Quando um crente e o incrédulo, Josafá e Acabe, entram em paz, quem é que vai ao nível de quem? É o crente que desce ao nível do incrédulo ou é o incrédulo que sobe ao nível do crente? É o crente que abre mão dos seus valores ou é o incrédulo que adota os valores cristãos para si? É sempre o crente que desce ao nível do incrédulo. É sempre nós que precisamos abrir mão de alguma coisa. É sempre nós que precisamos sacrificar alguma coisa, nunca o incrédulo. O incrédulo, ele bate o pé ali e fala, olha, se você quer ser meu parceiro, meu amigo, é assim que a coisa vai funcionar. Ele dá o tom. E o crente, que é essa pessoa aqui que tenta ser amigão de todo mundo, que faz alianças ilícitas, ele obrigatoriamente vai abrir mão dos seus valores, abrir mão do seu compromisso, sacrificar sua consciência para isso. É sempre o crente que desce ao nível do incrédulo, nunca é o contrário. É sempre o crente que abre mão, nunca é o incrédulo que abre mão. Até porque o incrédulo não tem nem como chegar ao nível do crente. Você não pode exigir de um incrédulo uma ética cristã, não tem como isso.
Como que alguém pode ter uma ética cristã? Só por meio da salvação em Jesus. Uma pessoa que é incrédula, ela precisa de um novo coração. Ela precisa crer em Jesus como seu Salvador, ter a sua mente renovada, para então ela entender os valores cristãos, para entender o que é a fé cristã e ter uma aliança com quem é crente. Caso contrário, ela não consegue chegar até lá. Ela não tem como, ela não tem escada para chegar até lá. Mas o crente, ele abre mão dos seus valores para se aliar com incrédulos, que é o que acontece aqui com Josafá e com Acabe. Mas eu listei aqui, como eu falei para vocês, algumas formas de paz, algumas formas de aliança que são condenáveis. Eu listei 3 aqui. 3 exemplos para os irmãos. E os irmãos vão ver como isso é real nos nossos dias. Primeiro exemplo é uma paz ecumênica. O que é o ecumenismo? Todas as religiões juntas, não é? Todo mundo ali numa grande fraternidade, partilhando dos seus valores, num campo comum ali, né? Todo mundo andando junto. É quando as religiões dão as mãos, seja por alguma causa específica, seja alguma reunião específica. Existe, por exemplo, os cultos ecumênicos. O que é um culto ecumênico? É onde fala pastor, pai de santo, rabino, padre, tudo vai lá. É um culto ecumênico. E essa é uma paz que é reprovável. Por quê? Porque o pastor que participa de uma paz ecumênica, de uma aliança ecumênica, ele vai ter que sacrificar a sua consciência. Porque ele está dividindo o púlpito ali com os outros e afirmando que os outros têm tanta verdade quanto ele. Quando ele aprova essa ideia de que todas as religiões podem conviver em harmonia sem contradição nenhuma. O cristianismo é exclusivista. O cristianismo não compactua com nenhuma outra religião. Para os crentes, para a Bíblia é muito claro, é o cristianismo do lado e o resto das religiões do outro. Só os crentes em Cristo vão para o céu. As outras religiões estão enviando os seus súditos, os seus fiéis ao inferno. O cristianismo é muito claro nisso. Agora, tem pastor que laceia a sua moral, tem pastor que abre mão de suas convicções, se é que teve convicção em algum momento, a fim de manter uma paz ecumênica aí. Por exemplo, Ricardo, vai passando aí, por favor, tem uma imagem, pode ir. Aí. Recentemente aconteceu um caso que, assim, não é de chocar, porque o contexto evangélico no Brasil, no mundo, na verdade, já não tem mais como nos surpreender, não dá mais. Mas olha só, padre que convidou o pastor evangélico para participar de celebração da missa de cinzas é afastado. E aí você vê ali na imagem o padre de um lado e o pastor do outro. Aí é uma notícia. A Igreja Católica divulgou neste sábado que afastou o padre de Jundiaí, que convidou um pastor evangélico para participar da celebração da missa de cinzas, na quarta-feira. O padre José Carlos Pedrini era responsável pela paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro Colônia, onde ocorreu a missa. O caso ganhou repercussão depois que o vídeo foi parar nas redes sociais. As imagens mostram um pastor da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, não é a Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? É a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Até onde eu sei, essa denominação ela é bem problemática, essa Igreja Presbiteriana Unida. Mas, de qualquer modo, é uma coisa ecumênica. Participando da celebração e, inclusive, comungando a ação religiosa dos fiéis seguidores do catolicismo. Agora, tem uma coisa engraçada aí. A Igreja Presbiteriana Unida, ela expulsou o pastor que comungou com o padre? Não, mas e a Igreja Católica? Excomungou o padre que chamou o pastor? Então quem é que tem mais noção aí? O incrédulo. Não sei se outro pastor é incrédulo também, né? Mas, de qualquer modo, uma instituição que é uma seita, a Igreja Católica é uma seita, ela tem noção de exclusivismo mais do que o que seria uma igreja protestante. Então a gente percebe uma prática como essa, uma prática ecumênica como essa, como uma paz que não é lícita na Bíblia, é óbvio que não. Não tem como haver esse tipo de comunhão. E nesse caso aqui, a gente vê isso como um exemplo muito ilustrativo, um exemplo muito nítido, por quê? Eles participaram de uma missa ali, onde você tem a aplicação da Eucaristia, aquela coisa toda, que para protestantes e católicos são coisas absolutamente diferentes. Ou seja, ele está participando de uma missa lá, de um ritual, de uma coisa que o protestantismo, lá, séculos atrás, saiu disso, fugiu disso. Mas ele coloca tudo isso no altar do ecumenismo, então sacrifica a sua própria consciência. Mas a gente não precisa ir tão longe para ver esse tipo de paz ecumênica. Por exemplo,
É muito comum hoje nós vemos um discurso pacificador, um discurso quase ecumênico. Então, por exemplo, você não pode falar que testemunhas de Jeová e adventistas são fiéis de seita. Você não pode falar isso. Se você fala que aquilo é seita, você está sendo rude, você está sendo grosso, você está sendo insensível, você está sendo extremista. E você não pode falar isso, você tem que chamá-los de irmãos. Você tem que mostrar que eles estão ali do mesmo lado que você. Muitas pessoas fazem isso. Negativo. São seitas. Nós temos que falar, vocês estão rumando ao inferno. A doutrina de vocês é uma doutrina diabólica. Num outro nível, existem muitos pastores tradicionais, ditos reformados, pessoas que têm uma teologia tradicional, que abraçam o pentecostalismo como se não tivesse erro. Que são pessoas que falam, não, a gente tem muito a aprender com os pentecostais. Nossa, eles têm muita coisa para ensinar para a gente no fervor, na devoção. Eles estão ali lado a lado com a gente. Eles têm algumas diferençazinhas da gente, mas são diferenças superficiais. Peraí, que tipo de diferença superficial é essa? Que faz o Espírito Santo fazer eles dizem, né, que o Espírito Santo faz as pessoas rodopiarem, se jogarem no chão, falarem coisas sem sentido, colocam palavras na boca de Deus. Que tipo de diferençazinha é essa? Quantos irmãos aqui vieram do contexto pentecostal ou neopentecostal? Levanta a mão, por favor. Ok. Bastante gente. Vocês acham que é uma diferençazinha pequena? Ou é só a impressão dos pastores? É pequena a diferença? É uma coisinha de nada? Não? Enorme, não é? É gigante. Então, essa paz ecumênica é ridícula. Você colocar lado a lado e falar, não, olha aqui, ó, a gente está lado a lado, sem problemas nenhum. Tem pequenas diferençazinhas, mas a gente está no mesmo barco. Opa, peraí. Negativo. Existem crentes no meio do movimento pentecostal? Existem, é diferente de um outro contexto onde só tem mentira, heresia e tudo mais. Existem crentes ali. Agora, eu não vou abraçar o movimento pentecostal como um todo e falar que isso daí não tem problema nenhum, que a gente pode ter uma aliança tranquila. Essa é uma paz ecumênica, é uma expressão de ecumenismo. Fala, Brenner. A Congregação Cristã do Brasil é pior ainda, é seita. Aí não é pentecostalismo, é uma seita pentecostal, é pior. A Congregação Cristã do Brasil é seita brava por vários motivos. Primeiro, eles têm uma ideia exclusivista de que só quem é da igreja deles é salvo, só quem é da congregação é salvo. Se você é de outra denominação, você não é salvo. Eles se apegam muito às tradições deles, a tradição deles é quem manda ali. E eles têm eles pregam, né, a salvação por meio de guardar a obediência, a salvação por meio de obras. Eles têm uma série de coisas estranhas lá. A congregação é seita. É que essa falta de discurso direto, objetivo, no contexto brasileiro, fez com que os crentes abraçassem tudo. Então a gente olha a Congregação Cristã no Brasil, Testemunha de Jeová, Adventismo, a gente olha para tudo isso e fala de Jesus, então é crente. É uma paz ecumênica, é uma paz ilícita, é seita. Nós não temos comunhão nenhuma com esses grupos, nada, zero. Universal, mesma coisa, Igreja Mundial, mesma coisa, todas essas igrejas neopentecostais, nós não temos comunhão nenhuma. A igreja que tem paz, aliança com esse tipo de grupo, é uma paz ecumênica, é uma paz ilícita, de acordo com a Bíblia. É uma paz, exemplo de Josafá e Acabe. Outro exemplo. Então essa é a paz ecumênica. Os irmãos concordam com ela? Existe isso hoje? Existe? Okay. Nós não podemos ter essa paz ecumênica. Nós temos que denunciar a mentira. Falar, isso está errado, isso é mal, isso é doutrina do diabo. Isso leva pessoas ao inferno. Nós temos que denunciar isso. Senão é uma paz falsa. É uma paz conquistada de modo ilícito. Outro tipo de paz. Eu chamei aqui de paz negligente. É claro, paz ecumênica e paz negligente, elas se confundem, porque existe um fator de negligência. Mas uma outra paz que eu coloquei aqui, ela é mais individual. É a paz negligente, que é quando eu deixo de falar ou fazer algo necessário porque eu tenho medo de entristecer, medo de chatear, medo de constranger alguém. Então, para não criar um desconforto, eu deixo de falar aquilo que eu preciso falar. Então, por exemplo, existem muitos pais que têm medo de repreender os filhos, de disciplinar os filhos, de falar, filho, você está errado, você não vai fazer isso, porque eles têm medo de perder os filhos. Então eles falam, olha, se eu fizer isso, se eu tratar o meu filho desse jeito, ele não vai mais confiar em mim. Ele vai buscar conselho em outro lugar. Ele não vai mais ter amizade comigo. Eu vou perdê-lo. Eu vou afastá-lo de mim. Então, nessa paz que é mantida dentro da casa, existe o sacrifício da verdade.
Porque o pai tem que falar, você está errado, você deve ser corrigido. Mas para não ter essa abordagem constrangedora, para não ter essa abordagem que pode causar alguma chateação na criança, tadinha da criança, vai criar um trauma nela, então os pais negligentemente deixam de falar aquilo que precisam falar. Ou mesmo, agora no contexto eclesiástico, a gente vê uma negligência em igrejas que não pregam contra o homossexualismo, por exemplo, porque não querem afastar os homossexuais. Então é o seguinte, os gays podem chegar até a igreja, só que eles têm que ficar na igreja, porque senão, como que eles vão se converter? Eles não podem ir embora da igreja. Eles têm que ouvir do amor de Jesus e tudo mais. Ok, os gays têm que ouvir o amor de Jesus, os homossexuais têm que ouvir o amor de Jesus, é claro, essa é a única salvação para eles, nós sabemos disso. É a única salvação para todos, não só para os homossexuais, ouvir do amor de Jesus. Porém, tem muitas igrejas que não denunciam o homossexualismo como pecado, porque eles têm medo que nesse confronto o homossexual levante e vá embora. Então ele fala sobre toda a parte doce do evangelho, mas ele não fala da parte condenatória do evangelho. O evangelho tem duas partes, a nossa pregação do evangelho tem duas partes. Existe uma parte condenatória, afinal de contas nós somos salvos de alguma coisa, nós somos salvos de alguém. E eu preciso anunciar essa parte. Eu preciso anunciar, olha, você está indo ao inferno, você está em rebeldia contra Deus. O seu modo de vida é uma expressão disso. Você está com os punhos levantados contra Deus. Você precisa clamar a Jesus como seu Salvador para que Ele te salve. Eu preciso apresentar essas duas partes. Mas as igrejas negligenciam uma parte a fim de que a outra atraia esses públicos e mantenha lá a sua assiduidade. É uma paz negligente. É uma paz ilícita. E um último exemplo aqui. É uma paz interesseira. Essa é uma paz curiosa, essa paz interesseira. E nós temos um exemplo bíblico dela. Se os irmãos olharem Marcos 3, os irmãos verão dois grupos que se aliam, de modo interesseiro. Essa paz interesseira acontece quando dois grupos antagônicos se unem a fim de atingir o mesmo alvo. É aquele ditado famoso, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então é assim, eu sou inimigo dele, mas nós dois temos um inimigo em comum. Então quer saber? Eu vou deixar de lado as nossas diferenças aqui por um tempo, pelo menos por um tempo, para que a gente junto possa bater no outro. É uma paz interesseira. É uma aliança interesseira. Eu sacrifico meus valores, meus princípios, para conseguir bater num amigo em comum. Eu não tenho nada em comum com ele, mas na verdade eu tenho uma coisa, os inimigos. Então eu me alio com ele de modo interesseiro para bater num inimigo em comum. Olha aí como isso tem um exemplo bíblico, e é apresentado aqui, claro, como um mau exemplo, né? Olha só. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os... Com quem? Os fariseus e os... Marcos 3,6. Os fariseus conspiravam com os herodianos. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram a casta religiosa ali de Israel, a classe religiosa de Israel, e eles eram contrários ao domínio romano. Eles não gostavam disso. E os herodianos? Eles eram a favor ou contra o domínio romano? Só vê o nome deles, né? Se eles eram herodianos, e Herodes era ali um representante direto do governo romano ali, eles eram então contra ou a favor do Império Romano? A favor. Então você tem um grupo que é contra, os fariseus, e você tem um grupo que é a favor, os herodianos. Eles se detestavam. Os judeus não engoliam a ideia de serem dominados por um outro povo. Eles não queriam isso, isso não entrava na cabeça deles. Mas o texto fala, na sequência, que eles se alinharam contra Jesus para saber como lhe tirariam a vida. Quem era o inimigo em comum dos dois? Jesus. Então, peraí, eu sou contra o governo romano. Eu acho que os judeus têm que ser independentes acima de tudo. Vocês são favoráveis ao Império Romano. Vocês gostam ali dessa monarquia, desse governo que tem aí, que presta contas ao governo romano. Mas nós dois temos um inimigo em comum, que nos ameaça de igual modo. Então o que a gente vai fazer? Vamos deixar as nossas diferenças de lado, vamos nos aliar para então derrotar o inimigo em comum. Então essa é a paz interesseira. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O que acontece? Para manter essa aliança, os dois sacrificam seus princípios.
mesmo que temporariamente, durante o tempo daquela aliança ali. E isso tem uma ameaça real para nós hoje. Por quê? Nós temos visto um fenômeno que não é um fenômeno legal, não é um fenômeno bom. Qual que é o fenômeno? Nós temos visto o progressismo crescer. Nós temos visto o progressismo crescer, a esquerda crescer. Nós vemos isso por meio das pautas nas redes sociais, no jornalismo, nos filmes, nos seriados. Nós vemos tudo isso. O progressismo está avançando rapidamente. E nós, como crentes, nós somos contrários à ideologia progressista. Nós somos contrários aos pressupostos do progressismo. Nós não concordamos com isso. Legal. O que acontece? Existem muitos pastores, muitos crentes influentes, que no desejo de derrotar o progressismo, dão as mãos para partidos políticos, dão as mãos para grupos ideológicos, e com isso esquecem que longe do evangelho não existe nenhuma mudança profunda no homem. É claro que nós queremos um governo tradicional, é claro que nós queremos um Brasil tradicional, conservador, é claro que sim. Mas como nós fazemos isso? Por meio de um alinhamento político? Não. Nós fazemos isso por meio da pregação da palavra, por meio do testemunho cristão. Essa é a ferramenta que nós temos. É isso que Pedro fala para nós. Olha, vocês exercem influência na sociedade por meio do testemunho cristão e por meio da pregação do evangelho. É assim que nós fazemos. Mas muitos pastores têm dado as mãos para partidos políticos e se tornam aliados daquilo, porta-vozes daquilo, fazem campanha daquilo, esquecendo que longe do evangelho não existe uma mudança profunda o suficiente no coração. Então, é muito perigoso, isso é uma paz interesseira. Nós queremos o conservadorismo, nós queremos as coisas tradicionais, nós queremos os valores judaicos cristãos, nós queremos os valores ocidentais, nós queremos isso, mas não vou sacrificar a minha consciência e me alinhar com políticos que eu não sei a ética deles, eu não sei os valores deles, eu não sei o que eles pensam sobre a Bíblia, sobre Deus, eu não sei por que eles adotam esses valores tradicionais, eu não sei por que eles fazem isso. Então eu não vou sacrificar a minha consciência e deixar coberto aquilo que eu não sei só para bater um inimigo em comum. O crente não faz esse tipo de aliança. O crente tem uma ferramenta própria. Nós batalhamos do nosso próprio jeito. Nós temos o nosso próprio jeito de lutar. Então é muito perigoso isso. Eu tenho visto, é muito chato ver pastores se alinhando com isso. É muito perigoso. Por quê? Daí acontece o seguinte, pastor se alia com partido político de direita. Aí daqui a 2 anos, escândalo do partido de direita e tal, o partido é fragmentado e o pastorzão estava lá no meio. Apoiou aquilo. Mas eu não sabia. Não interessa se você sabia ou não. Não há aliança íntima com crente incrédulo, não há. Mesmo que o incrédulo seja de direita, isso não torna a pessoa alguém aliançável. Existe essa palavra? Aliançável? Não? Então a partir de agora existe. Coloquem lá no vernáculo lá da língua portuguesa. Né? A partir de agora, aliançável, alguém associável, essa existe, né? Associável existe. Não é porque a pessoa é de direita que eu vou ter uma amizade íntima com ela, não dá, não tem como. O crente tem aliança íntima com quem? Contra os crentes. Mas ele é de direita, ele é conservador. Não interessa, existem conservadores incrédulos. Eu não tenho aliança íntima com eles do mesmo jeito. Então essa paz interesseira ela é perigosa. Os irmãos concordam com isso? Os irmãos veem esse exemplo de modo claro hoje em dia? Essa polarização que existe hoje? Você tem grupos que fazem isso. É muito perigoso, cuidado com isso daí. Lutero já disse, né? É uma frase que é atribuída a Lutero. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Eu devo lembrar, o crente não é um pincher. O crente não vive brigando, rosnando, babando para todo mundo. Mas fazer alianças, como Josafá fez aqui, é outro papo. É outro papo. Eu não sacrifico a verdade em prol de uma aliança. Eu não sacrifico a minha consciência em benefício disso. Então nós vemos aí a aliança reprovável que Josafá fez com Acabe e depois ele vai fazer outra aliança também. Versículo 48 agora, vamos lá, para 1 Reis, volte aí para 1 Reis, vamos agora para o versículo 48. Então, não havia rei em Edom, porém reinava um governador. Para os irmãos terem uma ideia, Ricardo, coloca aí o mapa, por favor, acho que é o próximo, depois da linha do tempo. Mais um, aí. Os irmãos veem aí no mapa onde era Edom, o texto fala para nós, né? Não havia rei em Edom, porém reinava um governador. Edom está ali embaixo, é aquele reino roxo ali. Então você tem o reino de Judá em laranjinha, amarelinho ali,
você tem o reino de Israel ao norte, reino de Moabe aqui no canto e o reino de Edom aqui embaixo. O reino de Edom, o texto diz, não havia rei, mas um governador. O que é esse governador aqui? O texto quer nos dizer, como nós vemos em detalhes em outras passagens, que Judá exercia influência direta em Edom. Edom estava sob a influência de Judá, sob a influência direta de Judá. Era um país fronteiriço ali, né? Então quem influenciava, quem praticamente comandava Edom? Judá. E por que o texto faz essa mençãozinha aqui? Para preparar o cenário da próxima aliança de Josafá, que é uma aliança reprovável também. Olha só, versículo 49. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Navios de Tarsis, aqui nós sabemos que Tarsis possivelmente era uma região ali da Espanha, então era bem afastado da Palestina. Mas a expressão aqui, navios de Tarsis, em 2 Crônicas nós vemos a expressão navios para ir a Tarsis. Na verdade, essa expressão aqui é uma metonímia. Quem tem a NVT tem uma tradução diferente. Na NVT está como navios mercantes. Por que navios de Tarsis e navios mercantes? Porque para você ir a Tarsis, os navios conhecidos para irem a Tarsis, eram navios grandes, eram navios largos, que faziam uma viagem demorada e, portanto, pegavam suprimentos, tinham suprimentos durante o caminho para sair. Então eram navios mercantes porque eles passavam muito tempo no mar, passavam muito tempo navegando. Então essa expressão é uma metonímia. Os irmãos de quarta-feira já sabem o que é uma metonímia. Existem várias formas de metonímia. Nesse exemplo aqui, uma comparação para os irmãos entenderem. É assim, quando eu pego uma marca e eu falo que aquela marca representa todos os produtos. Por exemplo, quando você precisa de alguma coisa para limpar os ouvidos, você vai no mercado e você compra o quê? Um cotonete. Mas você sabe que cotonete não é o nome daquilo. O nome daquilo é hastes, são as hastes flexíveis. Cotonete é a marca. Okay? Então, por meio da marca, eu me refiro ao produto. Isso é um exemplo de metonímia. Aqui, para me referir a um tipo de navio, a um estilo de navio, eu me refiro a um navio já conhecido que ia ali para a região de Tarsis por ser uma viagem longa. Então, eu falo que é um navio mercante. Entenderam isso? Okay? Então, isso que fala aqui de um navio mercante, uma metonímia, para falar de uma viagem longa. Ou seja, o interesse aqui de Josafá era fazer uma empreitada comercial das boas. Era fazer uma boa viagem aí comercial e arrecadar bastante coisa nos seus longos navios aí. E essa empreitada comercial é mencionada porque mostra para nós um exemplo de prosperidade. Se os irmãos olharem para 1 Reis 9, volte aí rapidinho. Se os irmãos olharem para 1 Reis 9, os irmãos vão ver que Salomão fez a mesma coisa. E Salomão é tido no livro de Reis como um exemplo do rei próspero, o exemplo de prosperidade. Então, quando Josafá faz a mesma coisa que Salomão, o que o autor quer dizer para a gente? Josafá foi tão próspero quanto Salomão. Ou estava a caminho, estava tendo recursos aí de destaque como Salomão tinha. 1 Reis 9, versículo 26. Olha só, 1 Reis 9, 26. Diz assim: fez o rei Salomão também naus em Ezion-Geber, o mesmo lugar, o mesmo porto. A gente vai ver onde é esse porto daqui a pouco. Que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou Irão com aquelas naus, os seus servos, marinheiros, conhecedores do mar, com os servos de Salomão. Chegaram a Ofir, o mesmo lugar que Josafá quer ir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro que trouxeram ao rei Salomão. Ricardo, põe o próximo mapa aí, por favor, para os irmãos terem uma ideia de onde é a Ezion-Geber, ou Geber, né? Ezion-Geber. Os irmãos veem ali pequenininho o reino de Israel, embaixo o reino de Judá. E os irmãos veem aqui a península do Sinai. O Egito está para lá e para cá, aqui para baixo a gente tem a região da Arábia, para aqui para baixo. Então você tem Egito para lá, península do Sinai. E na pontinha ali você tem a região onde era esse porto, onde possivelmente era esse porto de Ezion-Geber. Aqui dava acesso ali ao Mar Vermelho, né? Então era um porto comercialmente útil. E os irmãos devem se lembrar, esse porto ficava na região de Edom. E quem comandava Edom? Judá. Então ele tinha acesso ao porto ali. Então era muito interessante isso, porque Judá, se os irmãos olharem aí no
no mapinha ali em cima, Judá tem acesso ao mar? Ali no mapinha, Judá ali em cima. Ele tem acesso direto ao mar Mediterrâneo? Não tem acesso ali. Pelo menos nesse mapa não. Mas se ele exerce influência sobre a região de Ezion-Geber, então ele tem acesso ao mar ali, ele pode sair dali com suas navegações. Isso acontece até hoje, né? Tem países que financiam ali o acesso ao mar porque eles não têm acesso direto. Então eles têm algum tipo de parceria comercial, algo assim, para acessar o mar e conseguir escoar suas produções ou importar suas produções também. E o texto fala que a Josafá fez navios mercantes aí para irem a Ofir. Nós não sabemos onde fica Ofir. Alguns falam que fica na Arábia, ali um pouco mais para baixo, da onde está ali. Alguns falam que fica na Índia. Tem gente que fala que fica até nas Américas, Ofir. Tá? Mas aí já é um pouco viagem, né? Encontrar os incas, os astecas aqui, com ouro, parece um pouquinho forçado a barra, né? Mas alguns falam que pode ficar nas Américas. A gente não sabe onde fica Ofir. Talvez seja na Arábia, ali naquela região um pouquinho mais para baixo, porque em Gênesis, quando nós estudamos o mapa das nações com o pastor Marcos, bastante tempo, tá? Nós vimos que havia, na distribuição das nações, havia uma região ali atribuída a Ofir, que ficava ali para baixo, possivelmente. Então, a gente não sabe direito onde é, mas alguns falam que poderia ser ali. De qualquer modo, se fosse na Índia, na África, na Arábia, em qualquer lugar. Ofir era um lugar que tinha um ouro muito reconhecido. Era um ouro muito bom, de uma qualidade muito boa. Era um ouro muito puro, não era ouro falso, não era ouro meio a meio, não era ouro misturado, era ouro mesmo. E tinha outras coisas lá preciosas também. Então, Josafá pega sua empreitada comercial e vai para lá. Agora, quando nós vamos para 2 Crônicas 20, nós vemos mais detalhes dessa empreitada. E aí nós vemos que essa empreitada não foi bem vista. 2 Crônicas 20, versículo 35. Em Reis é um relato resumido, mas em 2 Crônicas nós temos um relato mais detalhado. E aqui nós vemos uma aliança reprovável de Josafá. Olha só, 2 Crônicas 20, 35, diz assim: Depois disto, Josafá, rei de Judá, 2 Crônicas 20, 35, se aliou com Acasias. Acasias é filho de quem mesmo? Acabe. Então, se aliou com o pai e agora se aliou com o filho. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. O texto já fala, olha, Acasias não foi um bom rei e Josafá se aliou com ele. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Aqui Josafá teve seu plano frustrado. O profeta falou, não é possível, Josafá, de novo você fez aliança com esse cara, com esse pessoal, você não aprendeu a lição lá atrás, agora por conta disso os seus planos vão por água abaixo. Literalmente, no caso dos navios aí, né? Foi por água abaixo, literalmente. Alguns falam que pode ter sido uma tempestade ali no porto que quebrou os navios. O texto não entra em detalhes, o texto só fala que os navios foram quebrados. Então, o plano comercial de Josafá não prospera. E aí, na sequência do nosso texto de Reis, o versículo 50 diz assim: Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vão os meus servos embarcados com os teus. O barco quebrou, Acasias falou: A gente tem que ganhar dinheiro aí, ô Josafá. Então vamos fazer o seguinte: deixa os meus servos ir com os seus, a gente faz um bem bolado ali, dá uma apertadinha, todo mundo no barco e vamos junto. Só que o texto de Reis não fala para nós, mas o texto de Crônicas fala. Josafá foi repreendido por essa aliança. E aí Reis nos dá o desfecho desse pedido de Acasias. Porém, Josafá não quis. Falou, sabe o que é, ô Acasias? Eu não sei, não está muito legal isso daí, vamos deixar quieto isso daí, cada um na sua, segue seu jogo, eu sigo o meu. Então, apesar de uma aliança errada pela segunda vez, parece que Josafá tem pelo menos uma virtude, ele ouve as exortações dos profetas. Talvez a memória dele seja curta e, eventualmente, ele faça uma aliança ímpia depois de ter acabado de ouvir uma repreensão profética. Mas, nesse caso aqui, parece que ele fez a aliança, os seus planos foram frustrados e ele voltou atrás. Falou, não, quer saber? Eu não vou adiante com isso daí. Agora, Josafá viu, né, o tamanho da besteira que ele tinha feito e aí ele recua. Então, o versículo 51 termina falando aí do reinado de Josafá. Versículo 51, 1 Reis 22, 51, ou quem tem NVI e NVT, o versículo 50.
Depois dessas alianças, depois das reformas que ele fez, ou seja, um rei, aqui teve coisas boas, mas que teve coisas ruins também, nós vemos o texto terminando assim. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Agora, para nós terminarmos aqui, essa menção da morte de Josafá nos deixa com uma pontinha de tristeza, porque Josafá foi um bom rei, apesar das mancadas. É a nossa mensagem central. O servo de Deus é lembrado por sua fidelidade, apesar de suas falhas. Ele fez bastante coisa boa. Nós temos que reconhecer isso. Mas o texto aqui de Reis dá a deixa para o que vai vir depois. O texto agora de Reis para de focar no reino do sul e volta para o reino do norte, onde Acasias, filho de Acabe, está reinando. A gente já sabe que vai ter impiedade a caminho. Mas o problema é que Jeorão não foi um bom rei. O filho de Josafá não foi um bom rei. Nós não vamos ler aqui por conta do tempo, mas depois os irmãos podem ler 2 Crônicas 21. Em 2 Crônicas 21 já é descrito o reino de Jeorão, o reinado de Jeorão, como foi que ele governou Judá. E nós percebemos que ele não foi um bom rei. E o texto faz questão de destacar que um dos motivos pelos quais ele não foi um bom rei foi porque ele se casou com a filha de Acabe. E quem foi que permitiu e providenciou esse casamento? Josafá. Ricardo, põe a última linha do tempo, por favor. Os irmãos lembram do Juscelino Kubitschek? Lembram não, né? Tem alguém aqui que estava vivo na época que ele... Heron? Ô, Heron. Tá. Rapaz. Que foi? 1960. Você já é vintage, Heron. Já tá entrando aí pro museu já, né? Então, o Heron... Você lembra do JK, Heron? Você era pequenininho. Mas lembra de alguma coisa ou não? Lembra? Você lembra do slogan do JK? Qual que era o slogan dele? Vocês lembram do slogan do JK? Já ouviram falar do slogan do JK? Qual que era o slogan dele? 50 anos em 5. Esse era o slogan dele, não é? 50 anos em 5. Ele queria avançar o país 50 anos em 5. O que nós vemos aqui em Jeorão são 50 anos de retrocesso em 5. Porque se os irmãos olharem ali na linha do tempo, os irmãos verão ali embaixo o que tem laranjinha e o que tem rosa ali. O que tem laranjinha é a soma do reinado de Asa e de Josafá. Asa, pai de Josafá, e Josafá providenciaram aí 63 anos de reforma. E foram reformas boas em Judá. Reformas substanciais. Eles trabalharam muito para expulsar a idolatria, para derrubar tudo que precisava ali dos ídolos e tudo mais. Eles fizeram um avanço muito grande. 63 anos de reforma. E Jeorão reinou apenas 8 anos, mas foram 8 anos de retrocesso. O descritivo de Crônicas fala para nós que ele instituiu a idolatria de novo, fez tudo o que não devia. Grande parte disso porque ele era casado com a filha de Acabe e ele imitou o reino do norte. Então o que nós aprendemos aqui? Muito simples, nós aprendemos que a reforma para a verdade é lenta, é uma ladeira acima, demora, cansa, 63 anos de reforma e ainda tinha ficado coisa para reformar para Josafá. Mas o caminho para a mentira é ladeira abaixo, é rápido. Enquanto Asa e Josafá levaram 63 anos para fazer alguma coisa expressiva de bom em Judá, Jeorão, com menos de 10 anos, colocou tudo abaixo. Reverteu, retrocedeu tudo que o seu avô e o seu pai tinham feito. E isso é especialmente útil porque nós vivemos na nossa igreja um período de saúde espiritual. Nós vivemos na nossa igreja um período de prosperidade espiritual. Nós vivemos na nossa igreja um período de reforma, por assim dizer. Não reforma física, que também está acontecendo aqui, né? Mas reforma no sentido de se ater à palavra de Deus, às coisas de Deus. Há quanto tempo o senhor está aqui na igreja já, pastor? 25 em janeiro. 25 anos que o pastor Marcos tem trabalhado aqui, revertendo um monte de coisa que tinha sido errado dos pastores anteriores, dos membros anteriores, do passado, revertendo, 25 anos. Hoje nós temos 5 pastores trabalhando para isso. Hoje nós temos vários irmãos aqui trabalhando hoje. 25 anos. Se em 25 anos nós chegamos até hoje, nós ainda não somos perfeitos, nós ainda temos muita coisa para melhorar, muita coisa para mudar. Se em 25 anos nós chegamos até aqui, em quanto tempo esses 25 anos de ministério do pastor Marcos podem ir para o ralo? Em quanto tempo? 1 ano.
Menos, 6 meses, pouquíssimo. Então os irmãos devem estar atentos a isso. O caminho para a verdade é lento, é uma ladeira acima, mas o caminho para a verdade é uma ladeira, o caminho para a mentira é uma ladeira abaixo. É rápido. Então nós temos que zelar pelo futuro da nossa igreja. Nós temos que cuidar do futuro da nossa igreja até onde o nosso braço pode ir, nos preocupando em formar as próximas gerações. É por isso que o departamento infantil é tão engajado em equipar e preparar as crianças. É por isso que os pastores da igreja se preocupam em formar outros líderes. É por isso, por quê? Porque o caminho para a verdade é lento, mas o caminho do retrocesso é muito rápido. E pensando especialmente aqui agora nos pais, focando nos pais, porque Josafá era pai, né? E ele deu o filho dele em casamento para um ímpio. Pensando aqui nos pais, vocês que já são pais ou que vão ser pais, vocês devem ser cuidadosos nas alianças que os seus filhos fazem. Especialmente quem tem filho mais novo. Vocês têm que saber quem são os amigos do seu filho. Você tem que saber com quem o seu filho anda. Você tem que ter conhecimento disso. Você não pode largar o seu filho e achar que ele tem maturidade suficiente para se cuidar. E mais, você como pai, meu Deus, você não pode induzir o seu filho a ter amizades ímpias. Você não pode induzir o seu filho a ter relacionamentos ímpios. Você não pode induzir o seu filho a fazer alianças iníquas. Você não pode induzir o seu filho a rejeitar as amizades da igreja para ter amizades no mundo. Então, ó filho, nós vamos para a festinha do seu amiguinho da escola e para isso nós vamos faltar na igreja, tá bom? Você está dando o seu filho em casamento à filha de Acabe. É isso que você está fazendo. Você está sendo um Josafá, dando Jeorão em casamento a Atalia, a filha de Acabe. Porque você está falando, você pode ser amigo das pessoas lá fora. E não tem problema se você está ausente aqui dentro. Você está sendo um Josafá. Você pode ler a Bíblia com seu filho, você pode ser um pai zeloso, uma mãe zelosa, mas se você faz esse tipo de coisa, você não está pensando nas alianças que o seu filho tem, nas amizades que o seu filho tem. E você, como pai, deve se preocupar com isso. Não pode ser indiferente. Tem muito pai que é indiferente ao namoro dos filhos. O filho se descrente, namora com o incrédulo e o pai não está nem aí. Você não pode ser assim. Você não pode ser negligente. Você não pode se fazer de cego, de surdo em relação a tudo isso. A responsabilidade da próxima geração, em parte, está sobre os seus ombros. É claro que o que a próxima geração vai fazer, nós não temos como controlar diretamente. Mas as sementes são lançadas por nós. Os alicerces, os fundamentos são colocados por nós. Josafá colocou um alicerce ruim para Jeorão. E isso custou a saúde espiritual de Judá. Rapidamente, Judá retrocedeu. E da mesma maneira, todo o trabalho que a nossa geração tem feito de voltar à palavra de Deus, de voltar ao Evangelho, pode ir embora sim, se nós não cuidarmos da próxima geração. E então nós fechamos a história de Josafá. O servo de Deus é lembrado por sua fidelidade, apesar de suas falhas. E aí, gostaram de Josafá? Sim, eu gosto de Josafá, apesar das mancadas dele. Eu acho que ele é um bom exemplo. Acho que ele é um bom exemplo. Que nota vocês dariam para Josafá, de 0 a 10? 7? 8? Ninguém daria 10, né? 10? A senhora daria 10? Eu não daria 10 para ele, não. Nem o autor bíblico deu 10 para ele. Eu não daria 10, não. Nem 9,5. Acho que eu daria um 7, um 8. Tá bom, é suficiente para passar, né? Passou, tá bom. Foi um bom rei, tirou uma notinha azul, tá lá na média, legal. Mas um rei perfeito ele certamente não foi. E por que nenhum rei de Israel foi perfeito? Porque toda a história do Antigo Testamento mostra para nós que só existe um rei perfeito. Quem é esse rei perfeito? Foi Davi? Não. Foi Josafá? Não. Quem é esse rei perfeito? Jesus. Ele é o único rei perfeito. E nós nos sujeitamos a ele como nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso dono. Ele é o rei perfeito que governa perfeitamente. E ele é o dono da igreja, ele é o nosso dono. Dono da igreja e o nosso dono, daqueles que são crentes. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.